aqui com essa Bíblia, na terça-feira, mas não apareceu lá em casa depois. Eu lembro de colocá-la no carro, eu não sei se caiu do carro. Perdi minha Bíblia. Os irmãos verem, acharem por aí, passeando a minha Bíblia. Meu telefone. Não tem aqui, irmão. Aí eu tô com essa daqui, improvisada. A gente vai estar fazendo um pedido de Bíblias aqui na igreja. Se você tem interesse, me manda no privado, tá? Eu vou pedir para mim, vai ver se a gente consegue pedir com um preço mais em conta. Eu não sei se a gente vai conseguir. A central sempre pede, né? Mas só que assim, a gente já vai ver o preço antes de fazer o pedido, para já arrecadar o dinheiro, fazer o pedido da Bíblia. Geralmente fica mais barato que comprar aqui, né? E é da nossa versão também, da versão que a gente usa na igreja. E eu estava querendo que tivesse inário, porque a minha não tem inário e às vezes eu preciso do sem inário. Então, quem tiver interesse, vai lá no meu PV. Manda, aqui eu vou esquecer. Mas aí vocês mandam no meu PV, que vocês vão ver, e aí a gente vai pesquisar, tá bom? Vamos para a nossa lição, já estamos na 6ª lição, estamos estudando a respeito de Deus, conhecimento de Deus, lições preciosas sobre o conhecimento de Deus, a sua natureza, os seus atributos comunicáveis. E hoje, uma lição deliciosa sobre os nomes de Deus. O texto básico, ele está errado. Ele não é o Êxodo 2, 19 a 22. Ele é o Êxodo 3, 13 a 15, tá, irmãos? Houve um erro aí na hora da colocarem. Como é que eu sei isso? Porque eu tenho a lição do professor para explicar, né, a passagem, e na minha revista do professor está a passagem correta. Êxodo 3, de 13 a 15. Aí, quando eu fui estudar, eu achei estranho aquela leitura. Não sei se vocês chegaram a fazer em casa, mas não bate muito. Eu fui ver que realmente está. Êxodo 3, 13 a 15. Deus fala, né, com Moisés do meio da sarça ardente. Lê. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? E lhes direi: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado, geração. E aqui estamos nós, né? Sempre conhecendo essa passagem, essa palavra, também desde já fala conosco. Vocês vão entender quando a gente está no mais profundo. Senhor, nós te rendemos graças, nós adoramos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Nosso coração agradecido, Senhor, porque o Senhor nos chamou com amor eterno, mesmo merecidamente. O Senhor tem sido de misericórdia e tem falado aos nossos corações. Fala mais uma vez, Senhor, ajuda-nos a estarmos atentos à tua voz. Diante, ó Deus, de, às vezes, o cansaço, as preocupações, as lutas, mas que possamos nos deleitar. Conhecimento do Senhor, que o Senhor se revele a nós. Que essa palavra faça diferença, Senhor, no nosso. Transforme a imagem, a semelhança de que o Senhor nos chama a viver. Possamos verdadeiramente, ó Deus, refletirmos quem o Senhor é através da nossa. Nos ajude a isso. Nos ajude ao entendimento da vontade do Senhor. Quem o Senhor é. Revela a nós, ó.
Jesus. Então aqui, né, a gente vê Deus falando a Moisés, né, Moisés querendo um nome. E Moisés vivia num contexto de politeísmo, muitos deuses, cada um com um nome, né? E aí Deus manda Moisés ir lá a Faraó e dizer, ó, liberta meu povo, fala ao meu povo que eles serão libertos. Eu serei com vocês, né? O Senhor ali trazendo esse chamado, né, a Moisés. Aí Moisés, sim, mas tá, eu vou. E aí? Qual é o teu nome? O que eu vou dizer? Daí a importância de nós estudarmos os nomes de Deus. Nomes? Por que nomes? Porque um Deus tão grande, ele precisou se revelar com vários nomes, porque através desses nomes, ele revelou o seu caráter. Cada hora que ele se apresentava, Deus Todo-Poderoso, Deus Governador, Deus Eterno, Deus Governador, Redentor, o Deus, né, o Criador, o Altíssimo. Então, quando nós estudamos os nomes de Deus, nós estamos, além de conhecer o seu caráter, nós também, através dos seus nomes, nós conhecemos o modo como ele age, o modo como ele se relaciona conosco, e conhecemos melhor o Deus que se revela. O Deus a quem nós podemos conhecer, esse Deus que nós amamos e servimos. Fazermos isso com mais propriedade. Não simplesmente por uma fé. Nós pensamos, eu tenho fé. Tem fé em quem? O nome desse Deus. Quem é de fato você serve. E é interessante que quando a gente conversa com algumas pessoas que se dizem servir a Deus, e ela começa a falar de Deus para a gente vê que o Deus que elas servem não é o nosso Deus. O Deus que se revela nas Escrituras. Não tem nada a ver com Deus. É um Deus criado na cabeça dela. Um Deus que alguém mostrou para ela. Faz parte aí dos deuses, né? Mas não é o Deus, o Senhor, aquele que se revela a nós. É muito importante também nós conhecermos os nomes, né? Os muitos nomes usados por Deus para se revelar, tanto no Antigo como no Novo Testamento, porque isso fortalece a nossa fé e aprofunda a nossa comunhão com Ele. Hoje, se vocês, de repente, em algum momento da sua vida, vocês conheciam alguém de longe. De repente, meu esposo, vocês ouviam falar do Marcelo do Super Carajás, né? Longe. Longe. Mas à medida que hoje vocês convivem, né, estão juntos, o relacionamento traz o que consigo? Intimidade. Aí a importância de nós conhecermos o Senhor cada vez mais, andarmos com Ele, porque isso vai gerar intimidade, relacionamento mais profundo. Essa lição também a respeito dos nomes de Deus, ela é importante porque ela mostra uma variedade. Essa lição nossa não vai mostrar todos os nomes, tá? O autor selecionou alguns nomes de Deus que ele usa para se revelar na Escritura e mostra as implicações que cada um desses nomes tem para o nosso conhecimento e o nosso relacionamento. Nomes que apontam para uma variedade de doutrinas bíblicas, como, por exemplo, a soberania, a imutabilidade, a providência e a justiça de Deus. Então, através também nós conhecermos o nome do Senhor, nós vamos estar também entranhando em doutrinas fundamentais da nossa fé. Outro ponto aqui que a lição do professor abrange também, que eu queria passar para vocês, na época de Moisés, vocês veem aqui no versículo 15, que Deus ele fala assim, ó, dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de quem? Vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, o Senhor já havia se revelado aos patriarcas. Não era um Deus estranho, alguém assim que surgiu do nada para se apresentar a Moisés. Mas vocês percebem, pelas perguntas de Moisés, e o autor ele traz esses questionamentos, que Moisés
Será que ele não sabia o nome do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Será que Moisés, esse tempo que ele passou no Egito, né, criado no Egito, ele não conhecia o Deus dos hebreus? E aí ele traz um questionamento, né, como é importante nós anunciarmos às novas gerações o Deus Todo-Poderoso. Como é importante nós investirmos tempo com as nossas crianças, adolescentes e jovens, porque basta uma geração em buscar a presença do Senhor para que as próximas gerações sejam ignorantes a respeito de Deus. Acho tão forte, até marquei aqui, né? É isso muito forte, e é verdade. Aí tem aquela família, né, que hoje busca o Senhor, se empenha, vai na igreja. Aí não se preocupa tanto com os filhos. Mas os filhos ainda têm temor. Os filhos que não foram criados com tanto fervor na casa do Senhor vão ter seus filhos, né, que serão os netos. Os netos já não vão saber quase nada a respeito, já quase que uma religiosidade. Religiosos. Minha família é evangélica, mas eu não sou assim muito, né, mais ou menos. Aí os bisnetos, estou falando desse casal que era fervoroso lá, buscava o Senhor. Os bisnetos já vai estar totalmente, sabe nada a respeito de Deus, porque não foi para a igreja. Então, quando Deus se revelar a esses bisnetos, vai ser como foi com Moisés. Esses bisnetos vão dizer, quem é o Senhor? Ele vai dizer, olha, sou o Deus dos seus bisavós, dos seus pais, né? Foi como Deus se revelou a Moisés. Estou, né, com vocês, tá? Nessa caminhada. E que possamos ter esse zelo, né? Aí ele pergunta aqui, por quantas gerações o nome Jesus duraria nos lábios de cristãos dispersos pelo mundo, se eles não tivessem um livro sagrado, músicas sagradas, celebrações sagradas e oportunidades para o serviço sagrado? Então, há quanto tempo o nome de Jesus duraria se nós não tivéssemos a palavra de Deus conosco? Possamos ter, desde já, esse zelo. Mas vamos lá agora para a nossa revista, estudarmos os nomes. A nossa cultura ocidental, ela não tem essa tradição na escolha dos nomes. Geralmente a gente, não estou generalizando, mas faz parte da nossa cultura, em relação à cultura hebraica das escrituras. A gente geralmente escolhe o nome porque acha bonito, acha sonoro, se relaciona a alguma celebridade, ou se relaciona a algum momento da sua vida, uma amizade, ou relaciona com um familiar, é homenagem ao meu pai, à minha mãe. No tempo da palavra de Deus, a gente sempre vê eles relacionando o nome a um acontecimento, a um nascimento. Moisés, por que Moisés? Nascido nas águas. Está sempre relacionando a algum acontecimento, a alguma situação. Por exemplo, aqui ele fala outros exemplos aqui, além de Moisés. Por exemplo, Esaú. Teve o nome porque ele era peludo, né? E relacionava sempre a essas circunstâncias, a importância que Deus dá em relação aos nomes. Por isso que a gente às vezes não para que eu estou o nome de Deus, né? Mas é porque o nome de Deus, ele vai, como eu disse, ter o caráter, vai dizer quem realmente o Senhor é. E o primeiro nome que nós temos aí na lição do Antigo Testamento é o Elohim, que é o Deus poderoso. Elohim é o plural de El, que significa aquele que é forte. Esse nome também é usado a respeito de falsos deuses, mas quando usado a respeito do verdadeiro Deus, é o plural de majestade e pode ser um grande indicativo da ideia de trindade. Quando entendido à luz de outras passagens, especialmente do Novo Testamento, esse nome é usado especialmente quando trata da soberania divina e como o exercício da sua obra criadora ou quando opera poderosa e soberanamente na salvação
de Israel. Como o nome El é genérico, com frequência ele aparece combinado com outros nomes. Por exemplo, se falasse só El, poderia associar a outros deuses. Então, a Bíblia ela sempre ressalta de que nome é esse, né? No caso, El Elohim. Ajuda a distinguir o Deus verdadeiro dos falsos deuses, das religiões estranhas de Israel. Aí ele vai agora esmiuçar. El, mais o quê? No caso aqui, El Shaddai, El Elyon, El Olam. O primeiro, o El Shaddai, é o Deus. Antes de eu ir para El Shaddai, a gente tem que lembrar que o contexto aqui do Antigo Testamento é um contexto de muitos deuses. Aqui no Brasil, a gente tem menos essa tradição. Muitos deuses, mas quando a gente vai para a Ásia, para o Oriente, Índia, né, são locais onde o politeísmo é muito forte. Então, são vários deuses. Por isso que Moisés queria saber o nome, né, que Deus é esse que se revela. E o primeiro aí que a lição enfatiza é o El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Curiosamente, essa designação é mais própria do período patriarcal. Foi o nome que Deus usou para revelar-se a Abraão e tem muita importância pactual. El Shaddai aponta para o poder que ele tem de cumprir tudo que promete. Então, está bem ligado à aliança. Aliança com Abraão, aliança conosco, o El Shaddai. É o Deus que cumpre todas as suas promessas. Antes de revelar-se o seu nome santo, quando estava para libertar o povo do cativeiro do Egito, Deus também se apresentou a Moisés como El Shaddai, aquele que é todo-poderoso, como havia se revelado pactualmente aos patriarcas. Foi sob a majestade poderosa de El Shaddai que Moisés anunciou as pragas que se abateram sobre o Egito e que levaram à libertação do povo. Vai para a página 23. Vai para a página 23. Vocês estão vendo que vai ter uma tarefinha, tá vendo aí na aplicação? Tem aí os nomes de Deus, Elohim, El Shaddai. O que esse nome ensina sobre a minha relação com Deus? Se vocês já quiserem, à medida que eu for dando a aula, anotando, podem já fazer, tá? Nós já falamos do Elohim, que ele distingue, né? O Deus plural, os deuses com letra minúscula do Deus Todo-Poderoso, aquele que é forte, aquele que é majestoso. Então, o que isso tem a ver com a sua vida, com a sua relação com Deus? O que isso muda na sua vida? É uma reflexão. Agora nós estamos já terminando o El Shaddai, que também é o Deus Todo-Poderoso, mas é o Deus da aliança. É o Deus que promete o que ele fala. É o Deus que cumpre. Alguma dúvida até aqui? O próximo é o Elyon. É o Deus Altíssimo. Esse nome ressalta força, soberania e a supremacia de Deus. Assim como El Shaddai, El Elyon enfatiza a majestade e o poder de Deus. Contudo, esse termo tem mais a ver com Deus como possuidor de todas as coisas. Deus é descrito como Altíssimo, aquele que é elevado acima de toda a criação, ou reino absoluto, ou seja, em meio a todos os deuses, ele é superior. Ele é o verdadeiro. Ele é o que está acima. Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Em Gênesis 14, foi a primeira vez que aparece esse termo, quando Abraão retornava de uma batalha. E ele resgata, né, seu sobrinho Ló, recupera os bens e ele entrega dízimo a Melquisedeque. E aí a Bíblia fala que Melquisedeque era sacerdote de El Elyon. É a primeira vez que aparece esse nome. Porque esses nomes foram aparecendo, gente, na Bíblia. Deus foi revelando.
Cada vez que ele ia falar com alguém, ele não usava o mesmo nome. Ele usava outro nome, mas não era outro Deus, era o mesmo Deus. Mas ali revelando o seu caráter, quem ele era. E de acordo também com a necessidade, as circunstâncias daquele momento. E Abraão crê nesse Deus, né, o Deus Elion, que é o possuidor do céu e da terra. E ao crer nisso, sabe o que Abraão faz? Ele entrega o dízimo. Ele crê nessa verdade, que Deus é o dono de todas as coisas. E se Abraão tinha o que tinha, porque Deus o havia dado, não era um mérito próprio. Eu consegui. Se eu tenho o que eu tenho, é pela força do meu braço, é pela minha capacidade. Não foi esse comportamento, nem esse raciocínio que Abraão teve. Abraão entendia que o El Elyon possuía todas as coisas e essa crença o levou a entender que ele devia dar o dízimo de tudo ao Senhor por meio de Melquisedeque. E aí eu paro aqui um pouquinho o nosso estudo para que você tenha esse entendimento. Que tudo que você tem, as suas conquistas, quem te entregou, quem é o possuidor do que você tem, a sua inteligência, a sua capacidade, as suas habilidades, a sua prosperidade, é o Senhor, é o El Elyon. E quando, Luciana, mas eu tenho esse entendimento, eu sei, eu reconheço. Eu reconheço que se eu tenho o que eu tenho, foi Deus quem me deu. Mas aí eu te pergunto, você é dizimista? Ah, não, irmã, não sou. Então você não tem esse entendimento. Você acha que vai faltar. Você acha que se entregar o dízimo, os 10% à casa do Senhor, vai lhe fazer falta esse dinheiro. Porque você entende que é uma conquista sua. Porque quando a gente entende realmente que Deus é o dono de tudo, a nossa saúde, né, de tudo que existe, a primazia, a primeira coisa que a gente faz quando recebe para suprir as nossas necessidades é entregar ao Senhor 10%. A gente não entrega 90% e fica com 10%. Uma vez eu li um livro, muito tempo atrás, mais de 30 anos atrás. Deus é dono do meu negócio. Não sei se alguém já leu. Já leu, Lu? Já. Muito interessante esse livro. Por que eu cito ele? Porque nesse livro, é um testemunho desse homem. Por que Deus é dono do negócio dele? Porque ele entendeu e que 90% do que ele tinha, ele ia entregar para o Senhor. E ele só ficava com 10%. Ele inverteu. É um testemunho dele. Não é o que a palavra... Deus não vai te pedir isso. Mas ele quis dar, glória a Deus, foi um homem, né, que tem lá o seu relato. Um livro muito interessante. Mas os 10% é mandamento. Para quê? Irmã, mas para quê? Primeiro, para haver em nós essa humildade, esse reconhecimento, essa dependência de Deus. Porque quando eu entrego o dízimo, eu estou dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. E eu sei que o Senhor não vai deixar faltar. Quando eu entrego o dinheiro à casa do Senhor, eu também estou naquele momento fazendo com que a obra de Deus se expanda na terra. Porque esse dinheiro, ele vai para missionários, ele vai para a ordem, né? Por exemplo, se você hoje está sentado, alguém dizimou. Foi você que dizimou? Então era para você estar em pé. Brincando, tá, gente? Se você tem uma água mineral para tomar, alguém dizimou. Se a central está gostosinha, né? Nossa calor da nossa região, alguém dizimou. Quando a gente abençoa uma família com uma cesta básica, com um remédio, com uma consulta, uma viagem, uma pessoa, às vezes você não vai ter aquele recurso para ajudar naquele momento, mas a igreja tem. Por quê? Porque você dizimou. Por isso a importância de vocês orarem pelo conselho, para que o conselho administre. Toda vez que vocês ofertam, irmã, mas eu oferto. Oferta é voluntária. Oferta você dá se quiser, quando quiser, na hora que quiser. É voluntário. Dízimo, não. Irmã, mas o meu dízimo, eu transformo ele em cesta básica. Não, você não é conselho. Você não é presbítero. Quem administra o dízimo é o conselho, é a casa do Senhor. É a forma que a palavra de Deus nos instrui.
você tiver alguma dúvida a respeito do dízimo, procura um oficial da igreja, conversa. Procura o pastor Marcelo. Se você também quiser me procurar, para tirar as suas dúvidas. Ah, mas e se administrarem mal o dinheiro? Aí a mão de Deus vem contra aquele que está administrando mal o dinheiro. Ah, e se roubarem meu dinheiro? A mão de Deus é justo. Mas não justifica você deixar de fazer o que é correto porque o outro vai fazer errado. Ah, irmã, mas é porque, irmã, eu ganho tão pouquinho. Ah, mas eu digo para vocês, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Você ganha pouco? Se hoje você não confia de entregar o dízimo, será que você entregaria um dízimo de 5 mil? Será que você entregaria um dízimo de 10 mil? Será que você entregaria um dízimo de 20 mil? Ah, é muito dinheiro para entregar de dízimo. Uma vez lá na central, eu ouvi no prestação de contas que as irmãs mais fiéis no dízimo que a igreja podia contar era com as aposentadas, as irmãs assalariadas do governo. Elas direitinho entregavam o dízimo delas. Então, fique essa reflexão, tá? Eu vejo como assim, um despreendimento que também não vem de nós. Então, nós precisamos orar e pedir a Deus nosso coração daquilo que é nosso. Porque quando eu comecei anos atrás, aí eu orei ao Senhor e falei, Senhor, daquilo que é do Senhor, né? Desprende, faça com que eu devolva com alegria, né? Com alegria. E a partir daí, né, toda vez que nós devolvemos, a gente se desprende, a gente não tem essa preocupação, eu e o Osiel, do que vai fazer com o nosso dinheiro, porque aquilo não nos pertence. Então, nós devemos orar e pedir que o Senhor coloque essa fé, impute essa fé no nosso coração, porque é uma questão de fé e uma questão de obediência ao Senhor. E a partir do momento quando a gente começa, não é uma troca, mas Deus age como Ele também fala porque Ele é fiel. Na palavra dele, que Ele abre as janelas do céu. Ele é fiel. Próximo nome é o El-Olam, o Deus eterno. Há apenas 2 referências a esse nome no Antigo Testamento. Esse nome, eu realmente, a primeira vez que eu tomo conhecimento desse nome especificamente. Os demais eu já conhecia. Esse nome indica a imutabilidade e a constância de Deus. El-Olam dirige o mundo e os negócios das nações e nunca falha nos seus propósitos. Ele permanece para sempre o mesmo. Isaías consola o povo de Deus com base em El-Olam. Esse consolo é perfeitamente possível porque tudo que o profeta diz é baseado num Deus que permanece o mesmo, qual rocha eterna, sempre firme, inabalável, que dura para sempre em majestade e poder. Ele é a força infalível, a fonte da eterna força. Então, vocês estão anotando aí atrás já Então, El-Olam é o Deus eterno, né? É a imutabilidade, ou seja, Deus não muda. Deus, ele é constante. E o que isso impacta na sua vida? Ele é aquele que dirige o mundo, os negócios, nunca falha nos seus propósitos. É a nossa confiança no Deus que governa, ou seja, as coisas não estão soltas para que os homens façam do jeito que eles querem. Deus está no governo. Não tira de nós a responsabilidade de orar pelas eleições, orarmos pelos governantes, porque esse também é um mandamento. Deus manda que nós oremos. Não é ficar reclamando, falando mal, sendo rebelde, mas é orar, colocar diante de Deus, pedir a Deus para que seja justo, para que a verdade prevaleça. É o que eu tenho orado pelo Brasil. Eu falei, Senhor, que a verdade prevaleça. Que o Senhor traga transparência em tudo, não deixa nada oculto. Senhor, eu te peço que tudo que esteja sendo feito na mentira, que seja revelado, porque o Senhor é um Deus da verdade.
Um Deus que tem esse controle e o propósito de Deus não falha. Quando a gente tem essa segurança, é o que ele fala aí. Nós vamos permanecer o quê? Qual? Rocha eterna, com nossos pés firmados nessa rocha. Não ficar aí inseguro, ai, como será, como será? Aquele medo do amanhã. Não, eu confio. Eu confio no Deus, né? Vou fazer a minha parte, eu vou orar, eu vou votar. Como será amanhã? Deus está no controle de todas as coisas. Não vou me omitir. Não vou ficar assustado. Não vou fazer nada. Não. O Senhor nos chama a responsabilidades. Próximo nome, Adonai. O Deus governador. Significa Senhor, mestre, possuidor. A palavra hebraica Adão também se aplica aos homens que estão em posição de autoridade, de senhorio ou de domínio. Contudo, esse nome se aplica de maneira especial a Deus, no sentido de que ele é o Senhor. Adonai dá a ênfase à superioridade de Deus, de Israel sobre os outros deuses. Lembra do contexto de muitos deuses? Ele é o Senhor dos senhores, aquele que está acima, bem acima. Esse nome indica que não há ninguém como ele em poder e glória. Um dos grandes pecados de Israel era a adoração aos falsos deuses. Por essa razão, Adão não admite que o seu povo adore deuses inventados pela imaginação humana, porque ninguém pode ser Deus como ele, e, portanto, digno de adoração e obediência. Às vezes, esse Deus criado pelos homens, né, que os homens adoram, como eu disse no começo, às vezes ele não está materializado. Pode, às vezes, não ser uma imagem de escultura. Pode ser um Deus criado pela sua imaginação. Às vezes você está dentro da igreja, mas tem um Deus criado na sua imaginação que não é o Deus Adonai. Não é. Não é o Deus das Escrituras. A gente tem que conhecer a palavra de Deus. Será que esse Deus que eu acho que eu estou adorando é realmente o Deus que se revela nas Escrituras? Daí a importância da gente saber os nomes de Deus, porque só Ele quer ser adorado e só Ele quer ser obedecido. Ele não admite que o seu povo adore deuses inventados pela sua imaginação. O outro, El, né? Então tem o El Elyon, El Olam, Adonai e agora Yahvé, o Deus Redentor. Aí tem esses símbolos, YHWH. É o nome pessoal de Deus. E a sua pronúncia é desconhecida, não tem como eu pronunciar para vocês. Mas alguns o pronunciam Yahvé. Quando falar Yahvé, tem a ver com essas letras. A Bíblia Almeida o substitui pela palavra Senhor, assim formatada. Deus revelou-se a Moisés na sarça ardente, com esse nome, dizendo ser o Deus dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. E Yahvé é o nome que revela o caráter redentor de Deus, que estava para libertar os hebreus do cativeiro. Esse era o Deus da promessa, porque Deus é o eu sou, o Deus sempre presente nas suas promessas de salvação, são eternas. Esse nome enfatiza a relação infalível entre Deus e a descendência de Abraão para sempre, porque ele é o eterno eu sou. Alguns nomes são compostos com Yahvé. Agora a gente vai entrar mais profundo, né? Que são Yahvé. Yahvé o quê? Agora o Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Então, Yahvé tem a ver também com o Senhor. Pode ser também falado como até a Bíblia Almeida, ela substitui, tá? Yahvé, Senhor, né? O Senhor com letra maiúscula, para poder referir. Mas agora vamos adentrar mais um pouquinho. Yahvé Jireh é o Senhor proverá. Abre aí tua Bíblia em Gênesis 22, 14, para vocês verem como a Bíblia relatou. Êxodo, cadê? Êxodo? Não, Gênesis. Gênesis 22, 14. Vamos ler junto. E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor
proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Esse nome enfatiza as provisões de Deus para a vida do seu povo. Esse é o nome mais precioso entre todos os nomes compostos que aparecem nas Escrituras. Abraão atribui esse nome a Deus quando estava para experimentar uma grande provisão libertadora de Deus em relação ao seu filho, né? Deus pede o seu filho como prova e, em vez de Isaac ser sacrificado, naquela época eu estava ouvindo uma pregação e o pastor falando que naquela época era muito comum os homens oferecerem seus filhos em sacrifício aos deuses estranhos, aos deuses pagãos. Então, quando Deus pede a Abraão essa prova, ele é meio que comum, uma cultura. Só que aí Deus fala, não, jamais pediria isso para você. Não vou pedir para você sacrificar teu filho. Eu vou providenciar. Né? E aí ele providencia ali naquele momento para poder que não necessitasse que o seu filho fosse sacrificado. Isso representando o quê? Jesus. É aquele que foi providenciado por Deus. Em vez... Na época de Abraão foi o carneiro e já uma simbologia de Jesus, que é o nosso resgatador, providenciado por Deus para nos resgatar. Então, esse nome é um nome muito especial. Os crentes sempre são consolados por saberem o quanto o seu Deus é providente. Então, os nomes trazem para nós confiança, traz para nós segurança, traz para nós reconhecimento, e também humildade. Gestos de humildade, né, nos leva à dependência, dependermos desse Deus maravilhoso. E Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. As bandeiras sempre identificam a lealdade da alma dos homens que se preparam para a guerra. A bandeira hasteada era sinal de vitória. Então, quando havia vitória, logo hasteava uma bandeira, um símbolo muito importante. Bandeira é um símbolo. Talvez também na nossa cultura, né, cultura ocidental, brasileira, vamos dizer assim, pelo menos para mim, né, no meu período estudantil, não davam o valor devido à bandeira nacional. E a gente vê, né, as pessoas hoje já usando, dando um maior valor à sua bandeira, ou bandeira de time, né, enfim. Mas aqui, o povo de Deus diz, o Senhor é a minha bandeira, símbolo de vitória, símbolo de um Deus poderoso, que luta as nossas lutas, que luta pelo seu povo. E Yahvé é o Senhor das batalhas, e a vitória dele somente. Nós somos exortados a guerrear as guerras do Senhor, lutando do lado da justiça. Então, nas nossas lutas diárias, né, as nossas lutas têm que ser pelo que é certo, valores, aquilo que está de concordância com a palavra. Isso que eu estou lutando tem a ver com o que a Bíblia ensina, tem a ver, né, com a minha fé, com aquilo que eu acredito. Eu estou levantando bandeiras que vão contra a palavra de Deus. Por isso a importância do povo de Deus estudar a Bíblia, para poder guerrear as guerras do Senhor, lutando do lado da justiça, do que é correto, do que o Senhor nos chama a viver. Né, para a gente não pegar causas enganosas, causas que vão contra a palavra do Senhor. E o reconhecimento que nas nossas lutas diárias, as vitórias que nós temos, não é porque você, eu tive a vitória lá, naquela causa ou aquela situação, porque eu fui inteligente, fui muito inteligente, usei uma estratégia. Quem te deu essa inteligência? Quem te deu o norte? Foi o Senhor. É nós atribuirmos a Deus as nossas vitórias, levantarmos, hastearmos, né, a bandeira do Senhor como aquele que guerreia as nossas causas e nos dá a vitória. O outro nome é o Yahvé, esse é mais difícil, Tsidkenu, de falar, né? Senhor, justiça nossa. Esse nome apresenta o Senhor como aquele que é absolutamente reto por natureza, que não faz nada que seja contra a sua constituição santa. Ao mesmo tempo, Deus exige que os homens vivam reta e santamente. A palavra justiça, quando aplicada a nós, tem a ver com o andar de conformidade com a lei de Deus. E é sinônimo de retidão.
Abra aí, Levítico 19. Nós estamos ainda no Velho Testamento. Levítico 19, 35 e 36. Diz assim: o Senhor deixando a sua lei, né, ao seu povo, para que seu povo andasse de forma reta. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, Eva justo e justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Ou seja, seja um povo que o sim é sim e o não é não. Um povo aonde fala, cumpre. Aonde as pessoas podem confiar. Aonde compra e paga. Aonde honra a sua palavra. Uma palavra dita, uma palavra cumprida. O povo de Deus tem que ter essa característica. Confiável. Porque nós servimos a um Deus justo. Um Deus reto. E que chama o seu povo a andar em reta e santamente. Essa tem que ser também a nossa característica. Vamos passar agora para o Novo Testamento. O Novo Testamento temos nomes que são mais títulos do que propriamente nomes próprios. E alguns deles indicam função, em vez de caráter. O primeiro é o theos. Era a palavra comum para os deuses usar esse theos. Mas o contexto de alguns versículos mostra que a conotação de theos é a de um ser todo-poderoso. Deus tem a característica de El Shaddai, do Antigo Testamento. Ele possui domínio sobre todas as coisas, incluindo as hostes espirituais do mal, a quem ele vence de modo avassalador. Theos é aquele que põe em sujeição todas as coisas, incluindo o Filho encarnado. Em 1 Coríntios 15, aprendemos que Theos é o Deus com autoridade suprema para exercer governo no seu universo. Ele é o que está acima de todos os outros deuses que os homens criam. Ele governa sobre todos os principados e potestades. Ou seja, ele é o nome acima de todo nome. O próximo é eu não sei, deve ser Kyrios, Senhor. Primeiro ponto, atribuído ao Pai. Depois do nome Theos, que aparece mais constantemente no Novo Testamento, o nome de maior importância é o Kyrios, Senhor. A palavra tem relação com aquele que legalmente possui poder. A sua presença, as suas promessas consoladoras, aquele que está preocupado com o seu povo. Então, vocês veem que sempre o nome, quando Deus fala o nome dele, né, se revela o nome dele, seja no Velho ou seja no Novo, não está jogando palavras ao vento, não é um nome qualquer. Esse nome tem uma importância, tem um significado. Ele traz junto consigo, para o seu povo, confiança, traz importância, traz significado. O outro, ponto 2, é o título atribuído ao Filho. O Filho de Deus também é chamado de Senhor. Em Lucas 10, os discípulos chamam Jesus Cristo de Senhor. Jesus, como Senhor, compartilha com seu Pai do poder de libertar os homens da dominação dos demônios. Todos se dobram diante do Kyrios, o Filho encarnado e exaltado. De sua exaltação em diante, o Filho exerce o senhorio do universo, o que dá origem à tese reformada de que Jesus Cristo já reina no céu e na terra. Ele tem o domínio sobre todo o universo e o exercerá até que todas as coisas sejam completadas para a redenção dos pecadores, quando ele devolverá o reino ao Deus Pai, ao Deus e Pai. Aqui também é interessante, eu estava ouvindo o pastor Osvaldo falando a respeito dos nomes de Deus, e ele dizendo que Jesus, quando chamava o Deus de Pai, era escândalo na sua época, porque para os judeus, eles não tinham esse relacionamento íntimo com Deus. Era o Deus da aliança, o Deus das leis. Mas o Deus Pai foi Jesus. E se você
ele desafia até assim para você, todas as vezes que lê Jesus falando, sublinhar todas as vezes que ele chama Deus de Pai. São inúmeras vezes, demonstrando agora o novo nascimento que nós temos através dele, através de Jesus. Um novo nascimento que nos torna mais íntimo de Deus, a ponto de podermos chamá-lo de Abba Pai. Ou seja, mais íntimo ainda, de paizinho. Então, olha só que interessante, né? Hoje a gente fala, Deus Pai, meu Pai, nosso Pai. A gente não imagina o que está por trás, a importância, né, desse caminho aberto por Jesus para que nós pudéssemos hoje chamar Deus de Pai. Nós, gentios, né, não temos linhagem com os hebreus, mas alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto, título atribuído ao Espírito Santo. A passagem mais clara a respeito do senhorio do Espírito é 2 Coríntios 3, 18. Na esfera da redenção, a terceira pessoa da Trindade é Senhor também, Senhor absoluto. Então, Deus Pai é Senhor, Deus Filho é Senhor, Deus Espírito Santo é Senhor. É curioso que essa passagem, a palavra Kyrios é atribuída ao Filho de modo inferencial e ao Espírito Santo de modo direto. A imagem a que estamos sendo conformados é a do Senhor, o Filho, que tem a mesma natureza nossa, humana. E a transformação nossa, a imagem do Filho, é obra do Senhor, o Espírito Santo. Esse título aplicado às três pessoas da Trindade mostra que todas elas são igualmente divinas. Aí a questão a palavra de Deus ela vai estar sempre enfatizando a Trindade. Você não vai encontrar o termo Trindade na Bíblia, mas a Bíblia o tempo todo apresenta a Trindade. O tempo inteiro. E o último nome que nós vamos estar vendo aqui é o Pater, que significa pai. A palavra grega Pater, que significa pai, é um título distintivo de Deus no Novo Testamento, como eu disse, né? Só o Novo Testamento revela esse aspecto de Deus muito amado por todos nós, os cristãos. As Escrituras chamam Deus de Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos ensinou a chamar Deus de nosso Pai. Em virtude da nossa salvação, que podemos chamar Deus de Pai, porque em amor, Deus nos adotou como seus filhos. Imagine uma árvore, né? E você não fazia parte dessa árvore genealógica, né? Dos judeus. Você estava à parte. Mas em Cristo nós fomos enxertados. Eu não sei se vocês já presenciaram um enxerto numa árvore. Eu já. Muito interessante. Né? Faz ali o corte, pega o talo, né? O caule, põe, e dali vai sair, vai ficar como fazendo parte mesmo, né? Enxertado. Em Cristo nós somos enxertados, adotados. Isso é muito forte. Jesus fez questão de dizer que Deus era meu Pai e vosso Pai. Em Gálatas, Paulo fala a respeito da obra redentora de Cristo, sendo o unigênito de Deus, morreu sobre a lei, para resgatar os que estavam sob escravidão e sob a maldição da lei, a fim de que eles recebessem a adoção de filhos. Como consequência dessa filiação, Deus nos faz seus herdeiros, tornando-nos participantes de todas as coisas que um pai, cheio de ternura, concede a seus filhos. Então, em Cristo, o Senhor nos dá também, além de podermos chamá-lo de pai, nós nos tornamos herdeiros. Isso é maravilhoso, isso é para encher o nosso coração de gratidão. Qual pai, né, não quer dar ao filho, né, suprir as suas necessidades? Então, quando a gente começa a enxergar Deus como pai, como filho amado do Senhor, a nossa relação com ele é diferente. Quem aqui já é pai, até as mães também, o que a gente quer? Que o filho nos enxergue, que ele confie em nós. Não precisa do filho ficar... a gente não quer que os nossos filhos fiquem preocupados se vai ter a comida em casa, se você fez ou não a feira. Somente quando ele é criança, né? Ele não se preocupa. Ele sabe que nós, como pais, não vamos deixar faltar. Vai ter a feira em casa. Vai ter ali... pode não ter muita coisa, mas vai ter. Não vai faltar. Eles confiam. E essa relação que Deus quer que nós confiemos, que Deus sabe as nossas necessidades, que Ele é um Deus provedor, que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus presente. Ele é o nosso Pai.
Deus é tão sublime e glorioso que nenhum nome pode representar adequadamente seu ser. Por isso, a Escritura atribui vários nomes a Deus, cada um dos quais procura revelar uma faceta da sua grandeza. Nunca poderemos defini-lo e nunca o conheceremos completamente. Mas os nomes usados por ele para se revelar na Escritura são suficientes para despertar em nós admiração, louvor, gratidão pelo Deus vivo. Quem de nós não quer conhecer o Pai? Todos nós queremos, né? Filipe chegou para Jesus e falou: mostra-nos o Pai. Aí Jesus responde o que para ele? Há quanto tempo eu estou com vocês? E você me pergunta? Por quê? Porque é conhecendo Jesus que nós conhecemos o Pai. Quanto mais você conhece a respeito de Jesus, mais você conhece o Pai, porque Jesus é a revelação, é o Deus encarnado. E aí a aplicação, né, tá aí os nomes. Se tiver outros nomes, você também pode colocar, de repente. Eu vou ver se eu lembro de postar para vocês essa pregação do pastor Ari Osvaldo, muito, muito bonita, a respeito dos nomes de Deus, para vocês ouvirem. E aí lá, de repente, se ele citar algum nome que não é citado aqui na nossa lição, vocês têm a oportunidade de aprender. Alguma dúvida? Podemos orar? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Tu que és um Deus tão grande, tão maravilhoso, poderoso, eterno, santo e reto. Te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos. E o nosso coração é grato porque em Cristo podemos te chamá-lo de Pai, de Paizinho, Deus conosco, Deus presente. Através de Cristo, esse vivo caminho. Nós te adoramos por isso, Senhor. Nosso coração é grato. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada, a cada dia te conhecermos mais. Desperta-nos, ó Deus, ao conhecimento do Senhor, a te buscar mais, a termos mais sede e fome de ti, a não sermos rasos no conhecimento da Bíblia, mas em nome de Jesus nos desperta o desejo, Senhor, de ler a Bíblia, de conhecê-la profundamente, de querer congregar, de querer, ó Deus, ouvir a tua palavra, por homens que o Senhor levantou, ó Deus, dando capacidade para pregar o teu evangelho. Ó Deus, quantas vezes perdemos tempo, Senhor, com tantas coisas vãs, tantos conhecimentos que para nada servem, mas que possamos ter os nossos olhos no Senhor todos os dias, te buscando cada vez mais, colocando o Senhor em primeiro lugar, e que o Senhor também, na tua misericórdia, se revele a nós, porque precisamos, Senhor, que o Senhor se revele a nós. Em nome de Jesus. Amém. Os pais? Bem. Lembrando mais uma vez aos professores, tá? Que nós vamos ter agora uma reunião breve. Quanto mais rápido vocês forem lá para trás, mais rápido será a reunião, tá bom? A Jana vai trazer um aviso aos pais. E os aniversariantes da semana, venham para frente para rapidamente nós fazermos